Terceira geração, a geração Condoreira. Essa daqui é a geração Black Lives Matter, tá? Por quê? Naquela época, pessoal, o que a gente estava vivendo? A gente já tinha abolido os escravos, tá? Mas a abolição dos escravos hoje, até hoje, é uma questão revoltante. Por quê? Porque não adianta nada você dar as alforrias, que era o documento que liberava os escravos, mas não parar de importar escravos, né? Vamos colocar nesse termo aí de sequestrar escravos de sua origem e trazer para o Brasil para trabalhar em condições precárias, porque a escravidão, pessoal, elas estão associadas a jornadas de trabalho extensivas, mal remuneração, um ambiente inadequado para trabalho, insalubre, tudo isso que a gente vive hoje. Tipo assim, seus pais não trabalham loucamente, vocês também não trabalham ou estudam loucamente, isso é, de certa forma, uma escravidão. Nessa época, lembra que eu falei que ainda existia a importação, né? Não sei nem como que dizer, o crime de trazer os homens e mulheres pretos da África, descendentes de, como que eu vou dizer, afrodescendentes, vamos colocar assim. E lembrando que a ideia de escravo, pessoal, não é somente homens, mulheres que estavam lá na África e não tinham nada para fazer. Não, muitas vezes o que aconteciam? Existiam reinados lá na África e eles dominavam esses reinados, os portugueses dominavam esses reinados, ou faziam comércio com eles, tá? E traziam para cá. Então a ideia de escravo não pode ser tratado só como um homem ou uma mulher preto, pobre, que veio da África, que já era pobre lá. Não, às vezes eles eram os reis, rainhas, enfim, tinha toda uma história através disso. E Castro Alves foi o nosso grande revelador dessas condições que traziam os escravos para cá. A obra dele foi de tamanha importância que saiu um arquivo. Olha como que a gente era influenciado pelos Estados Unidos desde lá. Saiu um documento dos Estados Unidos falando para o Brasil parar de importar os escravos. Lembra que nos Estados Unidos estava tendo uma guerra entre sul e norte das colônias? Para quê? Porque o norte queria abolir todos os escravos e implementar de vez o capitalismo. Remunerar esses escravos, dar um trabalho mais digno. E o sul não queria, e aí o norte enviou para o Brasil e falou: ó, querido, você tem que parar com isso. Entendeu? Então foi aí, com essa obra é tão marcante que ela teve tanta relevância que nessa obra, ao divulgar essa situação, ocorreu esse fato, tá? Então nós temos como principais critérios aí principais tópicos dessa geração, que era a ruptura com a invasão, movimento abolicionista, eloquência e denúncia e o erotismo. Ainda continua porque era um romantismo, de certa maneira. Então, como que era tratado o navio negreiro? As condições precárias que eles passavam lá, mas tem uma coisa interessante psicologicamente falando, porque essa era romântica, ela também trata do psicológico dos personagens, então os personagens não eram simplesmente vazios, era um eu lírico mais profundo, de que eles poderiam estar sofrendo o que eles estavam sofrendo, passando fome, passando frio, mas ele ainda vai trazer um pouquinho dessa questão humana que a gente tem. O ser humano vai estar passando por guerra, vai estar passando por tudo que ele tem para passar, mas ele ainda vai estar pensando nossa, aquele fulano é bonito, quero me acasalar com ele. Aquela fulana é bonita, entendeu? Ele ainda traz isso lá dentro do navio negreiro. Então os escravos estavam lá todos ferrados, e ele ainda trazia essa questão psicológica dos personagens, que é muito interessante. Navio Negreiro, ele é uma leitura densa e é uma leitura meio difícil de ser feita, mas muito relevante. Aí vamos colocar Castro Alves, ele sempre aparece, tá bom que depois de 2014 ele apareceu acho que umas 4 ou 5 vezes, mas 2014 antes de 2014 ele era muito relevante e era certeza que ele ia aparecer. Estas palavras ecoavam docentemente pelos atentos ouvidos de Guaiçaba. Você já cometeu o erro que eu falei para você o quê? Essa obra não é de Castro Alves, tá? Olha só. É de Bernardo Guimarães, mas que também faz parte dessa geração romântica. Deixa eu ver, eu coloquei sobre... Oi, eu odeio
Não dei a resposta para vocês, é isso. Essas palavras ecoam decentemente pelos atentos ouvidos de Guaraçaba e lhe ressoavam na alma com um hino celestial. Ele sentia-se ao mesmo tempo enternecida e ufana por ouvir aquele altivo e indômito guerreiro pronunciar-se a seus pés palavras do mais submisso e mavioso amor, e respondeu-lhe cheia de emoção: Itagiba, tuas falas são mais doces para minha alma do que os favos de jataí, que é mel, ou o suco delicioso do abacaxi. Então, sim. Elas fazem palpitar o coração como uma flor que estremece ao bafejo perfumado das brisas da manhã. Tu me amas, bem eu sei, e o amor que consagro também não é para ti nenhum segredo. Ó, é bem aqui, ó. Lembra que eu falei, ó, as características presentes. Tu me amas, bem eu sei, e o amor que te consagro também não é para ti nenhum segredo. Ó, então é uma mulher inatingível aqui. Mas ele fala que ele a ama, né? Corajoso. Embora meus lábios não tenham revelado. Ele não beijou ela ainda. Lembra? Mulher inatingível. A flor, mesmo nas trevas, se atrai pelo seu perfume. A fonte do deserto, escondida entre os rochedos, se revela por seu murmúrio ao caminhante sequioso. Desde os primeiros momentos, viste meu coração abrir-te para ti. Como a flor do manacá aos primeiros raios do sol. A flor do manacá, para quem não sabe, é uma florzona que faz assim, ó. Quase uma Vitória Regia. Vitória Regia, falei outra coisa. O texto de Bernardo Guimarães é representativo na estética romântica. Entre as marcas textuais que evidenciavam a filiação a este movimento literário, está em destaque a referência a elementos de natureza local, exaltação da Itagiba como nobre guerreiro, cumplicidade entre o narrador e a paisagem, representação idealizada do cenário descrito, expressão da desilusão amorosa e Guaraciaba, nem sei o que ele diz. Então, é referência a elementos natural, da natureza local. Então, ele sempre vai estar associando essa mulher inatingível à natureza. Que, ó. Cadê? Cadê? Jesus, não coloquei. Não coloquei. Que triste. Aqui. Ó, as características gerais das 3 gerações são essas daqui, ó. Subjetivismo, liberdade de criação, idealismo, fuga da realidade, valorização da natureza. Tá, então ela aparece aqui sim. Então, sempre que ele está associando a mulher, ele exalta também a natureza, tá? Isso. José de Alencar, pessoal, ele foi um cara muito importante na nossa história, não só na parte da era romântica, mas porque ele era assim com Dom Pedro II. Olha lá. Ele era assim com Dom Pedro II, então ele ajudou na Guerra do Paraguai, ele criou um projeto nacionalista para a literatura brasileira, ele é o autor de Iracema e o Guarani, ele ainda continua misturando tudo, o índio europeu, o índio herói e europeizado, romances urbanos, profundidade psicológica, isso. Lembra que eu falei que na terceira era da era romântica já começavam a se aprofundar os personagens, então os personagens já não eram tão superficiais, eles já tinham uma psicologia, uma índole, uma ética, uma moral, de como que eles iam agir em determinada situação, e aqui José de Alencar vem para arrematar isso como uma característica fundamental. Iracema e o Guarani são obras que já apareceram mais, só que Iracema aparece ainda hoje, tá? Iracema é uma importante obra aí para vocês estarem cientes dessa obra para os vestibulares. Outro autor é Manuel Antônio de Almeida, tá? Com Memórias de um Sargento de Milícias. E aqui a gente já começa a passar da questão de natureza para uma questão que vocês vão entender, daqui a pouquinho vocês vão entender. Lembra que a gente passou de um período de independência? Logo após a independência, uns anos depois que vem a República, um ano depois que vem a República, e logo em seguida vem também a Era Democrática, vamos pôr assim,
Nós temos o início do realismo. E aí a gente vai ver o que era o realismo. Eu coloquei o realismo. Ai, pô, vamos trabalhar as questões. Quem não se recorda de Aurélia Camargo? Opa, que você já errou, que você tem que ver aqui quem é o autor. Então, é José de Alencar? É José de Alencar na obra Senhora, em São Paulo, Ática 2006. Tem um posto aqui, eu só não lembro o nome do posto, mas é um posto verde do lado esquerdo. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbrado que produziu seu fulgor. Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca de grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de quem usam vesti-las de noveleiros. Aurélia era órfã, tinha uma sua companheira, uma velha parente, viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava-se de mãe de encomenda, para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Então você percebe que aqui já começa um outro movimento, a influência de um outro movimento. E aí ele termina falando que constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida. A julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Então, o eu lírico é um homem, ele está descrevendo a história de uma mulher, e que, como essa mulher regia em sociedade. Como aí já vai começar o realismo, eles vão trazer como principal fundamento do realismo a vida real, o cotidiano, a vida do urbano, aqui, ó, que já vem com José de Alencar, em Iracema, Guarani, que era esse índio já mais urbanizado, além de europeu, né, que era muito errado. Errado não, né, na época era assim, não pode ser, esse é o contexto histórico. E aí vamos para a questão. O Romance Senhora de José de Alencar foi publicado em 75. O Romance Senhora de José de Alencar foi publicado em 75. No fragmento transcrito, a presença de Dona Firmina Mascarenhas como parenta de Aurélia de Camargo assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo, pois o trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher ao retratar a condição feminina na sociedade brasileira da época. B. O trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos sociais no enredo de seu romance. C. As características da sociedade em que Aurélia vivia são remodeladas na imaginação do narrador romântico. D. O narrador evidencia o cercamento sexista à autoridade da mulher, financeiramente independente. E. O narrador incorporou à sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade daquele período histórico. Você poderia até se confundir com isso daqui, ó. E o narrador incorporou a sua ficção hábitos muito avançados. Porque lembra que eu falei que essa já vai ser a geração precursora do realismo? Então pode ser confundido com isso daqui. Mas é a D, porque o narrador evidencia o cercamento sexista da autoridade da mulher. Então lembra que o eu lírico está retratando a história de uma mulher e de como que ela está nas lutas para se enquadrar na sociedade brasileira da época. Ó. Então ele fala que a Aurélia era órfã, tinha seu companheiro, uma velha parenta, viúva Dona Firmina, que sempre acompanhava na sociedade. Mas essas parentas não passavam de mãe encomenda, para não convencer os escrúpulos da sociedade brasileira. Então era uma mulher tentando ser inserida na sociedade brasileira. Opa, passei. Tá? Então vocês têm que lembrar que o romance nessa época era para trazer isso. Esses 20 minutos finais, eu vou trazer para vocês o modernismo, tá?